Gênesis, capítulo de número 28, por favor. Versículo de número 20. E Jacó fez um pacto dizendo, repete comigo, e Jacó fez um pacto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o que vai acontecer? O Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó tinha um irmão chamado Esaú, ele era filho de Isaac. E Jacó, ele teve na casa dele uma dificuldade extraordinária, enorme, briga familiar, confusão familiar. E Jacó teve que fugir da sua casa porque o seu irmão Esaú, que era o irmão mais velho, quarta-feira passada eu falei bastante sobre isso. Se você quiser, vai no YouTube que você vai pegar a palavra antes dessa que eu estou falando, o motivo porque Esaú brigou com Jacó, porque Esaú queria matar Jacó. Eu falei quarta-feira, está lá no YouTube, você pode acessar depois e ver. Esaú queria matar Jacó porque Jacó tinha tomado dele a única coisa que faria diferença na vida dele, que é a bênção do pai dele para ele. Quando Jacó descobriu que o irmão tinha roubado a bênção dele, Jacó, tomado por um ódio muito, Esaú, tomado por um ódio muito grande, Esaú disse: eu vou matar Jacó. O que ele vai fazer? Jacó, eu vou te matar. Como a mãe de Jacó gostava muito dele, a mãe ouviu Esaú prometendo que vai matar Jacó, e ela chega para Jacó e fala: você vai ter que ir embora de casa, porque o seu pai, ele está triste com você, e o seu irmão quer te matar, o seu pai porque você enganou ele, e o seu irmão porque você tomou a bênção dele. E a Bíblia diz que Jacó não tem tempo de sair numa viagem, ele não tem tempo de nada, para fazer nada. Ele tem que sair de Israel e ir para a terra do tio dele em Harã, que fica para o lado da Síria. Ele hoje, onde é a Síria, hoje se chama Síria o local, ele tem que ir embora, ele não tem tempo a perder porque o irmão quer matá-lo. E Jacó então sai, e a única coisa que ele tem com ele é um vidrinho de óleo que ele leva, que ele carrega junto ao corpo dele, uma sacola, um embornal, ali tem um vidrinho de óleo, e ele vai embora sem nada. Quem está aí, levanta a sua mão. Quando Jacó anoitece, ele deita para poder descansar. E quando ele deita para poder descansar, ele pega uma pedra. Veja que ele não tinha absolutamente nada, porque ele pega uma pedra e põe a pedra no lugar de um travesseiro. Põe para mim o verso de número 10, fazendo favor, 10 e 11. Ele pega uma pedra, partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã, verso de número 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Ele tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Quando ele deitou naquele lugar, Jacó teve 3 experiências. Diga: um sonho, uma visão e um toque. Quem quer a sua vida mudada, levanta a mão e dá um glória a Deus. Você precisa de 3 coisas. Diga para o irmão: um sonho, uma visão e um toque. Você vai descobrir isso na medida em que formos ensinando sobre pactos. Você precisa, para ter a vida transformada, de um sonho. Mas você não precisa só de um sonho, você precisa ter a visão aberta. E depois da visão aberta, você precisa de um toque. Foi as 3 coisas que Jacó teve. Ele deitou ali, colocou a pedra debaixo do travesseiro, e a Bíblia diz que ele tem um sonho. O que ele tem, gente? Primeira coisa, um sonho. Ele sonha. E o sonho que ele teve é que uma escada é colocada do céu para a terra. Presta atenção nos detalhes. A escada é colocada do céu para a terra. Existem escadas que é colocada da terra para o céu.
Toda escada colocada da terra para o céu é um projeto que sai do homem para Deus. Mas toda escada que é colocada do céu para a terra é um projeto de Deus para o homem. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga: Deus vai colocar uma escada na tua vida. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Dá um glória a Deus, fala alguma coisa. A escada que Deus coloca para Jacó, Ele coloca ela do céu para a terra, representando que projetos humanos podem ser parados, ideias humanas podem ser detidas. Se você tem uma ideia, tem um projeto, tem um sonho, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer assim, assim. Se o projeto está nascendo em você, é um projeto que é uma escada que sai da terra para o céu. Isso pode ser parado, isso pode ser impedido, isso pode ser atrapalhado por alguém. Mas eu estou te falando de um projeto que é colocado do céu para a terra. E projeto colocado do céu para a terra, homem pode ter ódio, pode falar, pode xingar, pode reclamar, pode murmurar, pode dizer ele não consegue, que você não tem poder de impedir. Projetos que nascem, diga comigo, do céu para a terra. O projeto ali não era da terra para o céu, era do céu para a terra. E Jacó viu uma coisa estranha. Olha só o que Jacó viu no próximo versículo. A Bíblia diz que ele viu a escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Engraçado que Jacó teve uma visão impressionante. Olha só, ele viu que os anjos que estavam com ele começaram a subir aquela escada e foi embora. Quem daí? Você não entendeu nada, né? Deixa eu falar de novo. Ele viu que os anjos que estavam com ele, porque todo mundo aqui tem anjos guardando a sua vida. Pega na mão do irmão e diga: você tem anjos que guardam a sua vida, e que te trouxe você a esse nível de vida que você está aqui agora. Quem está aí, levanta a mão. Para que uma profecia se cumpra, Deus manda um anjo para fazer as profecias se cumprir, abrir caminho e fazer profecia se cumprir. Pega na mão do irmão e diga: no nível de aliança que você tem, anjos já te trouxeram até aqui. Agora eu vou dizer para você que anjos vão descer para te levar para o nível da aliança que você vai fazer agora. Ninguém me entendeu. Segura, quem está aí? Para você chegar até aqui, você não sabe, mas anjos vieram te protegendo. Toda palavra profética na sua vida, anjos vieram e eles te ajudaram a fazer com que aquelas visões se tornassem realidade. Só que agora você está na hora de fazer um pacto novo, e aí vai descer outros anjos. A responsabilidade deles é fazer com que você alcance outros níveis na sua vida. Tem alguém comigo ainda? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Está frio, mas a gente não está morto. Quem não está morto, fala alguma coisa, por favor. Os anjos que estavam com Jacó subiram, e de repente ele viu outros anjos. Pergunta para mim por quê? Vai, pergunta por quê? Nunca mude de cidade sem pedir a bênção de Deus. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é territorial. Por isso que alguns lugares igrejas avançam, e outros lugares igrejas não conseguem avançar. Pergunta para mim por quê? Porque o mundo espiritual é todo territorial. Os anjos, as autoridades que estão sobre nós aqui, não é as mesmas que estavam conosco quando estávamos no Paulo VI. São outros anjos. Pastor, e se eu mudar de cidade? Os anjos que estão lá naquela cidade, eles não podem invadir o território daqui, como os daqui não podem invadir o território de lá. Tem alguém comigo? Porque as coisas dão errado para as pessoas, porque elas estão no lugar, e elas cismam de sair de um lugar e ir, e quando elas vão como? Sozinhas. Porque o anjo que foi destacado para guardar a vida dela, ou para abençoar ela num projeto, ele não pode ultrapassar territórios. Ele tem um território aonde ele age. Se você estudar sobre angelologia, você vai aprender muito sobre isso. Você vai aprender que quando Daniel estava orando,
pedindo uma resposta, e veio a resposta. O príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o demônio que tomava conta daquele reino, território era daquele demônio, não deixava com que o anjo trouxesse a resposta, porque ele estava entrando num território que não era dele. Então ele teve que chamar Miguel, porque Miguel é príncipe do reino de Israel. Como ali estava o povo de Israel, Miguel podia interferir, ele podia entrar. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então, por exemplo, eu estou indo viajar amanhã. Primeira coisa que eu fiz, que nas fronteiras espirituais, Deus faça a troca de anjos. Por que tem gente que viaja, passa mal, tem acidente, acontece um tanto de coisa ruim, a pessoa, eu estou dizendo de gente que está envolvida no mundo espiritual, no mistério de Deus, estão lutando por Deus, não estou falando do cara que não está nem aí para Deus, o diabo, aonde ele for, o diabo já fala, seja é meu. Estou falando de gente da luz. Quem é da luz aqui? Levanta a tua mão. Estou falando disso, está entendendo? Então, quando eu chego numa fronteira, os anjos que estão comigo vão até ali, eles não ultrapassam, eles vão até ali. Outros anjos precisam me receber. Quando Jacó acordou do sonho, ele percebeu que ele estava na fronteira de Padã Arã, ele estava na fronteira entre Israel e Síria, ou seja, os anjos que estavam com ele só podiam ir até ali, e os outros anjos que estavam descendo, eram anjos que iriam com ele agora, para cumprir na vida dele toda a palavra que Deus estava dizendo a seu respeito. Pega na mão do irmão e diga, tenha muito cuidado com os territórios espirituais, diga para ele. Lembra quando Jesus entrou em Gadara? Ou não? Lembra quando Jesus entrou na terra dos Gadarenos? Já leu isso? Os demônios falaram o que com Jesus? O que você está fazendo aqui? Que esse não é o seu território. O que você está fazendo aqui? Por que veio nos atormentar? Porque Jesus estava entrando num território onde aqueles demônios eram maiorais. Aqueles demônios eram donos daquele lugar. Tem muitas doenças que brotam na vida das pessoas, problemas financeiros, problemas emocionais, que estão completamente ligados ao território aonde essa pessoa se moveu sem a bênção de Deus. Quem está aí? Quem está ligado? Jacó viu anjos que estão descendo e anjos que estão subindo. Esses anjos que estão descendo agora vão com Jacó na sua nova jornada. Esses anjos são responsáveis por acompanhar Jacó. Quando Jacó acorda daquele sonho, ele faz um pacto com Deus. O que ele faz, gente? Eu não ouvi. O que ele faz? Ele faz um pacto, porque ele sabe que ele não pode continuar aquela jornada sem um pacto. O que significa isso? Presta atenção. As pessoas nos dias de hoje, pode continuar sentado até para que as pessoas do fundo possam ver. As pessoas no dia de hoje, elas se ligam a outras pessoas apenas através do momento, né? Então eles pegam as outras pessoas e eles beijam as outras pessoas, eles abraçam as outras pessoas e depois vai cada um para a sua vida, para sua casa. Quem está aí? Deus não pode agir assim com ninguém. Ele não pode tocar em você. Vou vir para cá. Vou fazer aqui porque aí não tem problema, né? Aqui pode, né? Deus não pode tocar em você. Ele não pode beijar você. Ele não pode se mover através de você, só porque você veio no culto e disse, Senhor, eu te amo, Senhor, o Senhor é maravilhoso, aleluia, e você volta para sua casa, sem ter feito um compromisso. Deus não é Deus de ficar, Ele é Deus de quê? De aliança. Olha para teu irmão e diz, a geração de hoje nos ensina a ficar longe do Altíssimo. Os antigos sabiam disso. Os antigos sabiam que um rapaz, para ir na casa de uma moça, ele tinha que ir no pai dela e conversar com o pai dela, porque só para ele conversar com ela, ele tinha que ter um pacto. Ele tinha que ter o quê? Um compromisso com aquela menina. Ele não fez nada, ele só iria fazer o quê? Conversar com a moça, mas ele tinha que ir no pai dela e pedir permissão, porque aquela conversa só podia acontecer, aquela intimidade de conversar só podia acontecer por causa de um pacto. Isso não vem de pessoas, isso vem de Deus, é o caráter de Deus. Olha para o irmão e diz, esse é o caráter de Deus.
O caráter de Deus é aquilo que não muda, Gessilane. O caráter de Deus não se move. O caráter de Deus, ele não se modifica. Ele não muda de forma alguma. Deus continua o mesmo. Para Ele se relacionar com você, para Ele ter intimidade com você, ou para Ele ser o provedor da sua vida, Ele não pode prover para você se você tem outro dono. Porque Deus não interfere em relações que não pertencem a Ele. Quem está aí, gente? Quem está aí? Porque na Bíblia funciona assim: o senhorio é dado para aquele que provê. Repete: o senhorio é dado para alguém. Deixa eu explicar melhor. Se torna senhor da vida de uma pessoa somente a pessoa que trata dela, que dá comida para ela, dá roupa para ela, dá as coisas para ela. Se eu te dei as coisas, eu me torno seu senhor. No mundo espiritual é assim: qualquer um que te dê as coisas vira o seu senhor. Deus só se torna senhor de alguém quando Ele provê para você. Só que para Ele prover para você é preciso ter o quê? Ele não faz isso sem um pacto. Olha para quem está ao seu lado e diga: Ele não faz isso sem um pacto. Talvez você chegou aqui hoje como Jacó. Como quem? O seu pai é crente, a sua mãe é crente, seu avô era crente. Jacó chegou naquela posição antes do pacto. Ele não era de Deus. Quem era de Deus? O avô dele. Quem era de Deus? O pai dele. Quem era de Deus? O bisavô dele, Abraão. Mas ele não era. Ele era simpatizante. Ah, eu sei dessa história porque o meu pai foi crente. Ah, eu sei dessa história porque o meu avô é crente. Ah, eu sei dessa história porque fulano de tal ia na igreja. Ah, eu conheço essa história, eu já fui na igreja. Mas até agora Deus não falou: eu vou ser com você. Deus não falou com Jacó: eu serei com você. Porque Jacó não tinha o quê? O pai tinha, a mãe tinha, o avô tinha. Mas Jacó? O que Jacó tinha naquele dia especificamente? Nada. Ele pôs o quê? Uma pedra para servir de quê? Por que ele não tinha? Pergunta para o seu irmão: por que ele não tinha? Porque Deus não era o seu, Ele não era o seu senhor, o seu provedor. Jacó andava do jeito que ele queria. Quem está aí? Mas quando Jacó tem aquela visão e ele vê os anjos subindo e descendo, Jacó faz então um pacto com Deus. E a primeira coisa que ele pede para Deus é a presença de Deus. Número 1, se a presença de Deus for comigo. Levanta a mão e diga: se a presença de Deus for comigo. Eu só peço aquilo que eu não tenho. Eu só peço. Por que ele pediu a presença de Deus? E por que ele não tinha? O pai dele tinha. Às vezes, se você ficar perto de alguém que está lavando roupa, o que acontece com você? Você acaba se molhando. Alguém que está lavando um carro, você acaba se molhando. Mas você só se molhou porque você está perto de alguém mexendo com água. Já o que acontecia na vida de Jacó é porque ele estava perto de alguém que era abençoado. Então acabava que alguma coisa respingava nele. Mas ele não tinha a presença de Deus. Primeira coisa que Jacó pede no pacto que ele faz com Deus, ele diz assim: eu quero que a sua presença esteja comigo. Quem está aí, levanta a sua mão. Obrigado. Diga assim: que a sua presença seja comigo. De novo, fale. Por que ele pede a presença? Porque ele sabe que ele não a tem. Porque quem tem a presença de Deus é diferente. Olha para o irmão do lado e diga: quem tem a presença de Deus é diferente. Quem acredita que quem tem a presença de Deus é diferente, levanta a sua mão. Quem tem a presença de Deus encontra paz no meio da tempestade. Quem tem a presença de Deus encontra luz no meio das trevas. E encontra solução no meio do problema. Pega na mão do irmão e diga: quem tem a presença de Deus encontra paz no meio da tempestade. Quem está aí, gente? Pastor, o que está me faltando? Quem tem a presença de Deus, a presença de Deus o guia. Ele não toma decisões erradas porque a presença de Deus o domine. Eu vou te fazer uma pergunta: qual foi a melhor decisão da sua vida? Pergunta para o irmão do lado: qual foi a maior e a melhor decisão da sua vida? Você sabe qual foi? A minha melhor e maior decisão da minha vida foi receber Jesus como meu Salvador.
Porque sem a presença de Deus, a gente não chega a lugar nenhum. Então Jacó, ele faz um pacto, e a primeira coisa que ele pede é a presença de Deus. Não posso perder a presença de Deus no meu coração. Pergunta para o seu irmão, tem quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Porque um dos sinais da presença de Deus é a gente chorar igual criança. Só que criança chora quando está com fome, ou chora quando está com dor, chora quando faz pirraça. Mas criança chora de alegria. E a coisa que a presença de Deus faz na vida da gente é a gente chorar de alegria. Tem alguém que ainda chora na presença de Deus aqui? Deixa eu ver. Fala com seu irmão, se você chora, você trouxe um lenço. Cadê seu lenço? A prova de que você chora é o lenço que você carrega. Não é culto bom, é culto que a gente chora na presença de Deus. Pega na mão do irmão e diga, culto bom é culto que a gente chora na presença de Deus. E o que Jacó não fazia há muito tempo? Ele não chorava. Então ele pede a Deus a presença dele. Número 2, ele pede a proteção de Deus. Diga comigo, a proteção de Deus. Jacó sabe que tudo vai dar errado se Deus não guardar a vida dele. Irmãos, não importa o projeto que você está vivendo agora, negócio que você abriu, que você começou, está bombando, está arrebentando. Se Deus não proteger, isso não vai durar muito tempo. Por quê? Porque você tem inimigos. E esses inimigos, quando vê você bem, eles vão lutar para te derrubar. Eles vão lutar para fazer com que o seu negócio, a sua vida, ou aquilo que você tem, dê tudo errado para você. Então você precisa da segunda coisa que Jacó pede. Ele diz, eu preciso da sua proteção. Ele sabia que ele não tinha a presença de Deus e não tinha proteção. Está cheio de gente aqui que não tem a presença e não tem a proteção. Mas como é que eu estou vivo? Sorte. A Bíblia diz que a sorte pertence a todos. O sol nasce para todo mundo, e todo mundo, a maioria das pessoas esperam a sorte. Nós não vivemos de sorte. Mesmo que um leão estiver ali do lado de fora, Deus vai fechar a boca dele, porque a gente não precisa de sorte. Deus está guardando a sua vida. Bate na mão do irmão e diga, Deus está guardando e protegendo a sua vida. Quem está aí? Então, eu ouvi um glória a Deus diferente, graças a Deus. Eu ouvi um glória a Deus aí. Diga assim, presença de Deus, proteção de Deus. Terceira coisa que Jacó pede a Deus é a provisão de Deus. Por que ele pede a provisão? Porque ele, no pacto que ele fez, James, ele fala assim, eu preciso ganhar dinheiro, e eu não tenho nada. O que ele tinha? Um pouquinho de óleo. Tinha um pouquinho de óleo à toa numa botija, ele não tinha nada. E ele falou, Deus, se o Senhor for comigo e for o meu provedor e me ajudar. Quem está aí, gente? Então, olha só, você não precisa ter nada agora. Você só precisa ter uma aliança com Deus. Quem foi Jacó? Jacó é a nação de Israel hoje, a nação mais... Deixa eu te falar, os filhos de Abraão, Abraão era avô de Jacó. Então Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Então a nação de Israel é a nação de Jacó. Os filhos de Abraão, tanto pelo lado dos árabes, que é Ismael, quanto pelo lado dos judeus, que é Israel, que é o Jacó, Israel, são os que detêm toda a riqueza do mundo. Se você for lá do outro lado, nos árabes, Donald Trump estava lá agora essa semana, negociando, o poderoso negociando com eles para bilhões, trilhões. Eles têm o ouro preto, que é o petróleo. Eles é dono. Quando você for comigo naquelas áreas lá, vou dizer não, quando você for comigo naquela parte do mundo, você vai ver o que é luxo dos árabes. Por exemplo, a gente vai no Cairo, fica nos hotéis do Cairo. É uma coisa que você fala, eu não acredito que alguém construa uma coisa assim. Eles têm muito dinheiro, sabe por quê? Tudo começou com quem? Com um homem chamado Jacó. Ele fez um pacto de provisão. Ele disse, se o Senhor for comigo, é pacto de provisão. Se o Senhor for comigo, Deus não tem problema em te dar dinheiro. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus não tem problema em te dar dinheiro. O problema de Deus é manter o seu coração na presença de Deus. Esse coração aí que escapole para todo lado. O problema de Deus não é te dar dinheiro. Vai lá que você vai ver o que é dinheiro. Nós não sabemos o que é dinheiro. Vai lá, viaja comigo e você vai ver o que é dinheiro, o que é riqueza. Mas o que o senhor está tentando? Você já viu, eles criam leões em casa, criam tigres, o hobby deles é esse. Um negócio assim, de outro mundo. Filhos de Abraão e filhos de Israel.
Pastor, o que o senhor está dizendo? Tudo começou porque a aliança de Jacó tinha 4 pilares. Quantos pilares? Segurança, provisão, proteção e presença. Presença, proteção, provisão e paz. Os 4 pilares do pacto de Jacó são esses. Então eles são muito ricos. Olha o que diz Gênesis 32:30. Gênesis 30:43, perdão. Gênesis 30:43 fala que o patrão de Jacó, dali para frente Jacó teve um patrão, e o patrão de Jacó mudou o salário dele 10 vezes, mas não tem problema. Jacó fez um pacto com Deus de provisão, e a Bíblia diz que ele cresceu o homem em grande maneira, teve muitos rebanhos e servos, camelos e jumentos. Põe outra tradução para mim, fazendo favor. Assim o homem ficou extremamente rico. Como é que Jacó ficou, gente, depois do pacto? Extremamente rico. Pega na mão do irmão e diz: depois de um pacto com Deus, esse versículo aqui vai ser escrito na sua vida, em nome de Jesus. Abre a mão assim, estenda a mão para essa palavra e diz assim, ó: depois do meu pacto com Deus, sem depender de ninguém, de Deus, aquele versículo vai se cumprir. Extremamente, o homem ficou extremamente rico. Quem está aí? E a última coisa que ele pediu foi a paz, e em paz eu voltar para minha casa. Porque não existe provisão, proteção e presença sem paz. Quem tem essas 3 primeiras coisas tem que ter paz. Quem dá aí? Ele disse: eu quero ter paz na minha família, eu quero voltar para casa, eu quero encontrar o meu irmão que quer me matar, eu quero ver tudo organizado. E a Bíblia diz que Deus deu essas 4 coisas no pacto. Era a parte de Deus. Ele falou: eu quero que o Senhor faça isso, e a minha parte será: o Senhor será o meu Deus. Porque até aquele dia Deus não era Deus de Jacó, mas agora Ele está fazendo o que, gente? Eu não ouvi você. O que Ele está fazendo? Então Ele está dizendo: o Senhor será o meu Deus. Aponta para o céu e diga: o Senhor é o meu Deus. Você tem certeza disso que você está falando? Na saúde ou na tristeza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, com festa ou sem festa, o Senhor será o meu Deus. Olha o que ele não tinha isso com Deus. Ele fez um pacto: o Senhor será o meu Deus. Eu vou ajudar na casa de Deus. Olha o que ele diz: eu vou construir uma casa de Deus aqui, eu vou ajudar na casa de Deus. E terceiro, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o santo dízimo. Eu vou te devolver o dízimo. Está dentro do pacto dele. O dízimo é a única coisa que Deus literalmente pede para o homem e promete para o homem, que vai abrir as janelas dos céus. Você não vai ver Deus prometendo nada para você em lugar nenhum. Mas quando se trata do dízimo, é um presente que Deus nos dá, que Ele disse: faça prova de mim. É o único lugar na Bíblia, em tudo que Deus falou, com todo mundo que Deus falou, foi a única vez que Deus falou: pode fazer prova de mim. Traga o dízimo e faça prova de mim. Não faça do seu pastor, não faça da sua igreja, não faça com outro irmão, não faça com um profeta da internet. Faça prova de mim. Traga o dízimo e faça prova de mim. Não escuta ninguém, irmãos. Escute Deus. Nesse aspecto eu estou te pedindo, escute Deus. É um presente que Deus nos deu, fazer prova dele quando eu consagro o santo dízimo. Então Jacó, a parte de Jacó é: o Senhor será o meu único Deus, eu te prometo que o Senhor é o meu único Deus, eu vou te honrar, vou construir, vou colaborar com as coisas da sua casa. E terceiro, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Em Gênesis 30:43, a Bíblia diz que o homem ficou extremamente rico por causa de um pacto com Deus. É isso que eu quero levar você a fazer. Não é com a igreja, é um pacto entre você e Deus, para que Deus te dê forças, para que Deus te dê saúde. Você pode fazer um pacto por você, pela sua família, pela sua casa. Você pode fazer um pacto por uma necessidade. Jacó fez pela vida, e o pacto dele tinha esses 4 pilares: provisão, presença, proteção, provisão e paz. Repete: presença de Deus, proteção de Deus, provisão de Deus e a paz de Deus.